É chato falar isso, né? Eu tô tão chateada com os holandeses, mas eles me ligaram e falaram, olha, Henrique tá chorando há 2 horas. Não, você tá brincando. Aí eu falei, moço, por favor, eu tô 1 mês sem micro-ondas, eu tenho 2 filhos, me ajuda. O que você pode fazer pra me ajudar? Ele nada, virou as costas e saiu. Eu não sei se ele não entendia, eu não sei se de fato não era interessante pra ele me ajudar. Ninguém, absolutamente ninguém. A gente precisa ter muito cuidado. Claro. Com as crianças que vêm pra cá. As crianças que vêm pra cá, elas estão passando também por um processo de adaptação. E cada criança é uma criança. A Nina, as pessoas me ignoraram completamente. Choques culturais e dificuldades na adaptação. Muito se é falado quando o assunto é morar fora, né? Quando é morar em outro país. Fala-se em adaptações a diferenças climáticas, a saudade do temperinho da comida, de onde a gente vem, não é isso? Mas e quando o assunto é mais embaixo? Quando a dificuldade vai além, né? Quando o assunto é mais embaixo. Se acostumar com a falta de empatia e de acolhimento e até com a dificuldade de comunicação que vai além do idioma. Eu tô falando de uma objetividade que talvez você não esteja acostumado, uma forma direta que pode soar grosseira, mal educada e pior. Imagina numa situação onde você precisa de ajuda e não tem ninguém para te socorrer. Essas foram algumas situações que, infelizmente, a Débora, nossa entrevistada de hoje, precisou passar nesses primeiros 2 anos de vida aqui na Holanda. Para mim é muito importante dividir histórias como a da Débora aqui no Pega Essa, onde eu estou dividindo histórias e experiências de outras pessoas também, porque eu já tenho 12 anos de Holanda. Tem muita coisa que não me choca mais. Sim, existem situações para as pessoas que ainda estão iniciando a vida aqui, ainda são assim, absurdas. E é por isso que hoje eu trouxe a Débora para dividir a experiência dela com vocês. A Débora é expatriada, mãe de 2 e está aqui se adaptando a essas novidades que é a vida na Holanda. Um país que tem uma super estrutura para receber quem não é daqui, mas não tem um acolhimento que nós brasileiros estamos acostumados. A Débora veio para o nosso estúdio da Content Media aqui em Roterdã para contar um pouco de como está sendo esse início de vida dela aqui na Holanda. Mas antes do meu bate-papo com a Débora, deixa eu lembrar da importância que é você deixar um like do amor aqui no canal, você se inscrever para receber todas as notificações e não perder nenhum vídeo e, claro, ajudar a gente a crescer, alcançar mais pessoas dividindo histórias como a da Débora, como a minha e a de outras pessoas que passam aqui pelo Pega Essa. Então não deixa de se inscrever, deixar o like do amor e vambora, porque o papo de hoje tá muito massa. Bom, gente, hoje eu tô aqui com a Débora, que mora em Roterdã há 1 ano e meio, não é isso, Débora? 1 ano e meio. Veio aqui expatriada, o marido dela conseguiu uma vaga de emprego e eles recomeçaram por aqui. E nesse 1 ano e meio, a Débora já passou por tanta coisa, por isso que eu resolvi trazer ela para dividir um pouco da experiência. Seja bem-vinda, Débora. Obrigada. Tenho certeza que o pessoal vai adorar a sua história. Me conta um pouquinho como é que você chegou por aqui. Então, meu marido, ele recebeu uma proposta para assumir uma posição aqui, na mesma empresa que ele trabalhava no Brasil, mas uma posição local. Então, foi na pandemia. Então a gente teve tempo assim de estudar muito, tipo assim, discutir a situação muito entre a gente, porque a gente tem 2 filhos e não era uma coisa que era bate pronto para decidir. Não é simples, E a gente teve tempo porque estava na pandemia e não dava para vir de imediato, então a gente recebeu a proposta, por exemplo, para a gente vir em abril e a gente só veio em novembro. Okay. Então a gente teve esse período todo para se organizar. Então vocês pesquisaram bastante sobre a Holanda. Sim. Não o suficiente. Okay. Nunca é, mas a gente de fato assim teve tempo de se organizar, né? E aí a gente chegou aqui em novembro, tava no 2º lockdown daqui, então ainda teve esse dificultador, mas no Brasil estava muito pior, então aqui, mesmo no 2º lockdown, estava mais flexível. Isso foi bom pra gente, mas assim, o começo aqui é aquele caos, né? Conte-me, como é que foi esse caos? Você acha que por causa da pandemia ou porque você acha que migrar para outro país realmente o início é difícil? A pandemia ajudou, mas sem dúvida nenhuma, passou rápido, por exemplo, o lockdown. O 2º lockdown daqui foi muito rápido, então não foi a pandemia. Já estava bem flexível as coisas aqui. Foi, de fato, a mudança de país. A gente chegou aqui em novembro
extremamente frio. Não que tenha melhorado, mas estava muito pior. E a gente nós somos baianos, né? Então o frio é totalmente o extremo oposto, né? Graus na minha cidade, o pessoal tá de bota. Que nem pra mim também, né? Então, a gente chegou aqui extremamente frio. A gente ficou 28 dias no hotel. Eu com 2 crianças, meu marido de home office porque estava em lockdown, minha filha de homeschool porque estava em lockdown. E meu filho ainda, eu não tinha ajustado ele. A gente conseguiu já sair do Brasil com a minha filha matriculada numa escola internacional aqui. Não optamos na época por colocar ela numa escola holandesa, a gente achou que ia ser muito difícil para ela. O choque muito grande, né? E já foi. Na escola internacional, já foi caótico. Imagina se ela tivesse uma escola que ela não entendia nenhum oi. Ela também não entendia inglês, mas na escola internacional ela é multicultural. Então, ela teve a oportunidade, ela ainda tem, né? A turma dela, a escola dela tem 40 nacionalidades. Olha! A turma dela tem 10. Então, assim, pra ela é incrível. Na época ela é uma experiência assim muito enriquecedora para ela, né? Muito, ela acha o máximo hoje. E assim, isso ajuda ela muito a respeitar, né? Desde pequeno as coisas. Isso... A entender as diferenças, ter a mente mais aberta, né? A outras culturas, outras línguas, outras Estão formas. expostos a isso desde o começo. E Rotterdam tem muito isso, né? É uma cidade que tem muito imigrante. E você aqui, você vê tudo. Tudo, desde a pessoa que tá com a burca, só o olhinho de fora, como a outra pessoa que se veste, sabe, é multicultural mesmo. E isso é um ponto muito positivo, né? A Holanda ela é conhecida no mundo inteiro por ser um país, na Europa, um dos mais abertos, né? Com a mente aberta, que aceita... Parece até piada, mas é verdade. Você não concorda com isso, Débora? Eu acho que, de fato, eles têm uma fama de receber o imigrante, mas eu acho que não é fiel, sabe? A receptividade em relação aos holandeses, ela é muito complicada. A cidade, ela tem toda a estrutura para te receber, né? Tem gente aqui de todo mundo, você tem a oportunidade de conviver com todo mundo, mas assim, as coisas aqui são muito burocráticas para você resolver como imigrante no começo. É tipo passo por passo e passos lentos. Né? E você precisa respeitar essa sequência, isso é uma coisa que a gente não sabia antes de chegar aqui. Então, esse foi o primeiro perrengue, de tirar o BSN, de respeitar toda aquela sequência do BSN que, meu Deus do céu, faz um agendamento por pessoa em cada dia, espera mais não sei quantos dias para aí sim abrir a conta. Não é simples como parece, né? Então, a gente está acostumado a quê? Abrir a conta e sair com o número da conta no mesmo dia. Não é assim. E aqui tudo no cartão, né? A maioria dos lugares aqui não aceita dinheiro, então a gente só chegou com dinheiro. Então, esse foi a primeira confusão daqui, fora a adaptação em si com as pessoas. Né? Até hoje. Era esse o ponto que eu ia chegar agora. Como você não concorda que eles são tão abertos, o que te fez ter essa sensação de que eles não são tão abertos? O fato de eu não me sentir tão acolhida, né, pelos holandeses em si, eu não posso generalizar. Eu conheço poucos holandeses. E dentro desse cenário de conhecer poucos, o que é que eu fiz? Eu priorizei fazer amizades com a brasileirada. Né? E isso me ajudou muito a estar aqui, a me adaptar aqui. Não que eu não vá nunca me relacionar com meu amigo é holandês. Todo mundo fala, você já tem amizade com holandês? Ainda não, mas pode ser que eu tenha. Eles são muito fechados. Né, os holandeses em si, eles são fechados, eles têm uma forma de falar que eu julgo ríspida. Eu não posso falar mal educada porque é cultural, e é feio eu falar isso. Não é adequado, mas eu acho uma forma de falar muito ríspida. A objetividade é boa, mas é demais. Até certo ponto, né? É demais, chega a ser grosseira. Você pode dar algum exemplo de que passou por algumas vários. Vixe, é muita verdade. Vixe, vários. Conte pra gente aí alguma situação. Foram muito ríspidos com você? Enfim, a mais recente, posso contar várias, mas a mais recente foi que eu, infelizmente, precisei de um serviço aqui, que é uma coisa que eu acho que aqui a gente tem que rezar pra não precisar de nenhum. E de fato as coisas funcionam muito bem, então é raro você precisar, mas eu tive um equipamento quebrado.
no meu apartamento, micro-ondas, e aqui a gente não vive sem micro-ondas. E aí eu precisei chamar uma pessoa lá em casa, depois de uns 20 dias esperando a visita. O técnico, ele chegou, ele falava muito pouco inglês, então a gente teve que se comunicar pelo tradutor. Normalmente as pessoas falam inglês muito bem aqui em posto de gasolina, supermercado. Sim. Isso é a segunda língua daqui, né? E aí eu costumo até dizer que você consegue viver aí sem o Dutch. Eu conseguia. Hoje eu já acho que eu preciso dar um improve nessa parte. Tá? Eu preciso aprender o Dutch. E aí ele chegou, ele falava muito pouco inglês. Eu expliquei toda a situação pra ele, meus 2 filhos em casa, nanana. E ele fez assim, olha, eu não vou mexer nisso aí. Aí eu... Tá, mas o que a gente pode fazer para você resolver ele? A instalação desse equipamento foi feita errada. Aí eu, certo, mas você pode consertar? Porque o que a gente está acostumado a resolver? Claro, uma pessoa chegar mesmo que esteja a instalação errada, vai chamar alguém para fazer o certo? 20 dias sem esse equipamento e só você pode me ajudar? Ele fez, não, isso não é minha parte, eu não vou mexer e isso não é problema meu. This is not my business. Ok. E aí eu falei, moço, por favor, eu tô um mês sem micro-ondas, eu tenho 2 filhos, me ajuda. O que você pode fazer pra me ajudar? Ele nada, virou as costas e saiu. Tipo, isso não é problema meu mesmo, né? Então, assim, eu acho que esse tipo de atitude não me ajuda, né, em nada, e não ajuda ele também a resolver. Então, certamente ele teve que reportar lá que não deu pra resolver e não me ajuda. Então, eu tive que procurar sozinha, junto com o proprietário do apartamento, que é uma pessoa extremamente educada e tentou me ajudar de todas as formas. É brasileiro. Então, você já se sentiu então, né? eu me apeguei a ele e aí ele fez assim, não, tá bom. O problema é esse, a tomada, que não era adequada para o que ele quer, a gente vai instalar uma tomada. Para o que ele quer. E ele chamou um outro rapaz, que é um rapaz que reformou o apartamento. O cara chegou na minha casa, brasileiro também, ele faz parte de uma empresa de reforma brasileira. Gente, não tem jeito, a brasileirada, ela se atrai. É isso que eu sinto muito aqui, as pessoas não se colocam no nosso lugar como estrangeiros. É uma falta de empatia. Muito pouca empatia, na verdade eu acho que essa palavra nem tem no dicionário daqui. E a gente, como brasileiro, a gente tá... Gente, não tem um povo igual brasileiro não, gente. A gente tá acostumado as pessoas fazerem de tudo pra te ajudar. Sabe? E, gente, valorizem isso, porque é só no Brasil. Inclusive, você também passou por uma outra situação, onde você sofreu um acidente, né? Você quer dividir um pouco com a gente isso? Sim. Eu tive um acidente bem sério aqui de bicicleta. Vocês sabem que bicicleta é o principal meio de transporte daqui. A gente tem 2, 3 lá em casa, né? Eu tenho uma normal, meu marido, a minha filha e a gente tem a basket. Minha vida mudou depois da basket, né? Bom demais. E aí eu tava na minha bicicleta individual, tava chovendo, como sempre. Tava chovendo e tava tendo uma obra naquela rua principal ali do Kralingen. Eu trabalhava lá Erasmus na época, na faculdade. Então eu tava indo de bicicleta como sempre ia pro trabalho. Eu só precisava ir uma vez presencial. Então eu tava indo nesse dia e aí eu desviei dessa obra. E quando eu desviei pela rua. Porque a pista de bike estava interditada. E aí quando eu desviei, o pneu da minha bike prendeu no trilho do tram. A minha bike tombou, eu caí pro lado direito, a bicicleta estragou completamente. Meu computador foi parar em outro lugar e eu me machuquei o lado direito por inteiro. Saiu sangue? Tudo me machuquei, eu peguei 4 pontos aqui. Tá de maquiagem. Então, quer dizer, no momento do acidente, na hora que você caiu, não foi uma quedinha. Se a pessoa estiver passando, viu que foi realmente um acidente feio. O ponto de tram tava lotado. Era horário comercial? Era 8h09. Eu registrei Horário tudo porque depois eu abri um BO, né? Então eu precisei registrar tudo. Precisei acessar as imagens, tirei foto do meu celular e tudo. E aí, eu tive essa queda, quando eu levantei, assim, foi só um lado. Óbvio que eu não estava sem conseguir andar, eu não tive uma conclusão mental. Então eu levantei e, assim, o pessoal da obra e nem o pessoal do ponto de ônibus, assim, as pessoas me ignoraram completamente. E tinha gente passando na hora do acidente? Passando, tava movimentado, tava chovendo, então o ponto de trânsito tava todo mundo embaixo daquele negocinho. Eles estavam trabalhando normalmente na obra, tinha uns 5 operários lá. Ninguém. Eu falei, moço, você pode me ajudar pelo menos a desentortar minha... Sabe o guidão quando entorta? Você pode me ajudar. Eu falei inglês, então eu acho que isso também não ajudou.
Eu não sei se ele não entendia, eu não sei se de fato não era interessante para ele me ajudar. Ninguém, absolutamente ninguém. Eu ainda peguei a bicicleta, peguei minhas coisas e fui uns 500 metros andando até o meu trabalho, que foi aonde eu tive todo o socorro necessário. De uma pessoa? De uma ambulância? Como que você conseguiu isso? Eles têm um setor de te dar aquele primeiro socorros, né? Uma pessoa capacitada para isso. Então, e aí sim ele ligou para o serviço de saúde e falou: olha, ela teve um acidente, tá grave, ela tá ferida, ela precisa fazer exame. Só que ele falou em holandês. Sim, sim. Depois foi que ele me passou, o rapaz. E aí sim, mesmo assim eu ainda tive que ir com ele que me levou no hospital. Não foi ninguém me buscar, não. Então esse próprio rapaz da empresa, ele me levou no hospital, no São Francisco, onde eu tive todo o suporte de atendimento. Tudo que eu reclamei, passei um ano reclamando do sistema de saúde daqui. Nesse dia eu paguei minha língua do começo ao fim. Ok, você foi bem atendida. Totalmente, eu tive todo o atendimento necessário. Então, no hospital, eu assim, falei, ufa, aqui eu tô no lugar certo. Ok. Mas antes disso, antes de eu chegar no trabalho, uma outra pessoa também no caminho falou, então, você sabe que você tá... Meu cachecol não prestou mais de sangue, porque aqui sangra muito. Sim, sim, né? é uma região bem sensível então, do rosto, sangrou muito. Então, assim, aquilo ali me deixou tão chateada com... é chato falar isso, né? Eu tô tão chateada com os holandeses, mas me deixou mesmo. Eu fiquei muito entristecida, porque eu falei, gente, se eu tô machucada e eu tô assim, sabe? O que as outras pessoas não estão passando por aí? A gente tem muito do nosso, talvez seja cultural ou talvez a forma que fomos criados, não sei, mas se a gente vê uma pessoa numa situação parecida, a gente corre. É tanto que num acidente junta aquele monte de gente de volta. Um chama, o outro vai chamar o outro e aquela confusão toda. A gente faz isso por muito menos. Por muito menos, né? A gente faz isso por muito menos. Mas você acha que essa situação aconteceu tanto a do equipamento na sua casa que quebrou e a situação na rua? Você acha que isso aconteceu por você não ser daqui, por você não falar holandês fluentemente? Você acha que se sentiu... A palavra discriminado é muito forte falar assim, discriminado, mas eu tô no sentido de excluído. Você acha que se fosse uma holandesa loira de 2 metros e tivesse dado um grito de help em holandês, ia alguém ali socorrer ela? Ou você acha que é uma coisa normal, independente de quem seja o acidentado? Eu fico muito dividida para responder isso. Ok. Eu acho que talvez se fosse outra pessoa, principalmente a questão do micro-ondas, teria sido diferente. Ok. A do acidente eu não sei, porque eu acho que eles não dão a devida importância mesmo ao outro, assim, independente. Aí eu ia ter que pagar para ver, sabe? Mas como eu não sou daqui, eu me senti. Ok. Eu me senti excluída, escanteada. Como se você não fosse nem gente. Exatamente. Eu não sei se entra na parte da discriminada, Certo. porque de fato eu não tenho o perfil do Dutch, mas eu também não tenho, assim... Não tem provas de que não te acudiram porque você não era daqui. Exatamente, então é muito difícil falar isso, né? E também você tem pouco tempo vivendo aqui, né? 1 ano e meio não é... Você ainda vai passar por muitas coisas muito positivas, mas também que vão te ajudar nessa adaptação e se acostumar com o povo holandês e com o país em si. E agora, e com certeza, se você decidir ficar, você vai passar por tantas... Não, porque passar por um monte de coisa é diariamente. Às vezes a pessoa me pergunta assim, como foi essa semana? Eu sei que é qual parte, meu bem, porque é tanta coisa, é perrengue mesmo, porque o povo vê nossa vida no Instagram e vê foto e o povo acha que a gente é rico, que a gente mora na Europa, sabe? E, gente, é perrengue atrás de perrengue, não tem. A vida aqui fora, ela é muito difícil. Ela é romantizada, né, no Instagram. E aqui, a gente não consegue nem descrever, né, o nosso dia a dia, a correria que é. Hoje em dia você se relaciona mais com brasileiros, né? Somente. Você não tem relação com holandês, nem lá quando você trabalhava nessa faculdade? A faculdade, o trabalho era em inglês, né? A faculdade é internacional, mas o trabalho era todo em inglês. Então tinha um monte de cultura. Mas assim, por exemplo, em momentos que estavam só eles, que tinha muito Dutch, óbvio, eles falavam em Dutch, né? Então eu não entendo ainda. Mas eu não me sentia tão excluída lá, não. Sabe? Só nesses momentos. Porque tinha mais gente Porque tinha mais gente, a gente falava sobre tudo. Inclusive, eu fui super bem recebida lá. Muito, muito mesmo. Já tinha gente que tinha trabalhado na mesma empresa que eu tinha trabalhado no Brasil. Então, a gente tinha isso em comum. Óbvio, não tinha nenhum brasileiro lá.
Mas a gente só falava inglês. Em alguns momentos, poucos eles falavam entre eles, assim, mas eu não sinto tanto quanto maldade, porque a gente também, às vezes, quando a gente quer falar só entre a gente, não é bom a gente falar nosso idioma. Então hoje, eu só me relaciono com brasileiro, eu consegui fazer um grupo bom de amizade. Você acha que isso um dia vai mudar? Você acha, como você se vê, tipo, daqui a 5 anos, ou quem sabe 10? Você se vê se relacionando com holandeses, porque o tempo pode fazer isso mudar? Ou pelo pouco que você já teve aqui de experiência, você acha que você vai ficar... Lembrando que não existe nem certo nem errado. A gente se relaciona com as pessoas que a gente se dá bem, e como dizem lá na nossa terra, porque o santo bate. Tem que bater mesmo, Tem que bater o santo, né? Mas você acha que com o tempo, pelo que você vê pela internet, ou pelo que você já convive, você acha que isso um dia vai mudar? Eu espero que sim. Mas... Então você tem vontade de se relacionar com eles? Eu tenho vontade, eu já tentei muito na academia, eu faço crossfit, então, tipo, a aula é praticamente toda em holandês. Eles até perguntam, vocês querem que eu fale inglês? Só tem eu, às vezes, não vai, Dutch é bom pra eu, né? Então eu já tentei de toda forma, mas assim, eu sinto um fechado. Gente, é porque a gente tá acostumado a eu conhecer você aqui hoje e amanhã eu pegar seu telefone, né? E eu botar você na minha casa, sabe? Eu fico com seu filho, a gente tá acostumado a isso. E eles não têm. Na verdade, assim, é um oi aqui e só. Velho, eu nunca vi isso na vida, da pessoa ir pra aula de crossfit que eu já fazia no Brasil e passar a aula toda calada. Eu não tô acostumada a isso, a gente fica conversando. Eles não, é aula, eu vou fazer a aula. E, no geral, você já passou por alguma situação muito específica onde você se sentiu excluída por não ser daqui? Excluída, assim, por exemplo, agora que eu tô procurando um outro trabalho, eu tô sentindo que eles estão priorizando quem é daqui. Por exemplo, às vezes eu vejo a descrição da vaga, não tá pedindo o idioma daqui, mas aí ele me liga e fala, você não tem o Dutch, né? Você não fala Dutch. Não, para essa vaga a gente precisa. Então eu tô achando que... ano passado não tava assim. Eu acho que eles podem estar tendo um funil maior para quem é daqui. E outra coisa que é super importante para a pessoa que está chegando. Eu sinto também na coisa de alugar apartamento. Você sabe que alugar apartamento aqui é caótico, né? É um leilão, né? Uma loucura. Aquilo ali é um processo seletivo. Fala pra gente, pra quem não sabe, como é que é um pouco dessa experiência, então, resumidamente. Vou resumir bem resumido, tá? Você vê o apartamento na internet, a maioria deles os sites são online, óbvio. Você pede a visita. Se tiver disponível, você tem que ligar ou mandar e-mail, se tiver disponível ainda, porque às vezes todo já bucou o suficiente, né, de visita. Você vai, às vezes as visitas são coletivas, às vezes não. E se você gosta, você preenche um formulário, às vezes online, às vezes próprio presencial, faz sua proposta, porque tá lá o valor, mas você pode colocar o que você quiser. E o proprietário, ele vai escolher. Ele decide quem vai. Ele não é porque você fez uma proposta maior que você vai ser o inquilino. Então, entendeu? Nesse aspecto, você acha que eles podem ser... Eu acho que sim. Eu acho que eles... existe um preconceito ainda com o brasileiro. Eu tô falando... Eu não sei outras culturas, porque eu não sei. Mas existe ainda um preconceito de brasileiro ser um pouco barulhento, mal educado. E principalmente eu que tenho filho. Então, a maioria... Às vezes, as perguntas com filho eram muitas. Você tem filho? Qual a idade? Então, assim, era muito específico. E, às vezes, o corretor, ele dava feedback. Não, eles não querem ninguém com filho. Nunca se falou, não, eles não querem ninguém brasileiro. Com filho, se falou várias vezes. Eu fiz uma planilha que eu olhei mais de 50 apartamentos aqui. Então, qualquer bairro que você falar aqui, eu já sei onde é, já sei qual é o prédio, tudo. Então, e eu só consegui esse que eu tô... Esse não é o primeiro. O primeiro eu consegui na internet, estava na pandemia, foi super fácil. Mas esse segundo a gente só conseguiu porque a gente já conhecia o proprietário do apartamento. E era brasileiro. E ele é brasileiro. Passou por todo o filtro da imobiliária também, porque é tudo feito por imobiliária. Isso também é uma coisa muito interessante aqui. Não tem jeitinho pra nada. Não tem. Não tem. Mas você acha que isso é uma coisa boa ou ruim? Eu acho que no final das contas ajuda. Ajuda. As coisas ficam muito mais organizadas. Mas, por exemplo, o negócio do micro-ondas podia ter dado um jeitinho, Podia, né? Não que ele não resolvesse, mas que chamasse alguém e eu se dissesse, você precisa de um cabo, você precisa disso, né? Tipo, daqui a 2 dias eu volto, sabe? Com isso aqui pra resolver. E você não sabe da maior, ele mandou depois uma fatura lá pra casa de 200 euros cobrando a visita dele. Então, assim, independente do que aconteceu... Isso
surpreende, tá? Eu já moro aqui há 12 anos, inclusive, se um dia, até já mudando de assunto, mas já de informação para quem está chegando, se um dia você fizer uma ligação para um médico e ele te diagnosticar por telefone, mesmo que seja só para dizer, olha, compre isso, aquilo, você pode receber uma continha por isso também. Tem muito serviço aqui na Holanda que não é resolvido e mesmo assim é cobrado, porque o tempo é valioso. E aí, gente, o que vocês acham? Vocês acham que a Débora vai se acostumar com essas diferenças com o tempo, quando ela começar a se relacionar com holandeses? Será que isso vai acontecer? Comenta aqui embaixo o que você acha dessa situação. Será que a tal adaptação vai vir com o tempo? Ou o negócio é mais embaixo, mais difícil do que a gente pensa? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. A gente volta daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Você tem 2 filhos, né? Qual a idade deles? Henrique tem 3 e Nina tem 7. Então eles já têm um círculo social. Eles vão pra escola, vão pra creche. Como é que é? Nina vai pra escola internacional desde que a gente chegou aqui. E Henrique, ele agora tá no Pteus, que é tipo uma brinquedoteca para crianças de 2 a 4 anos, mas ele já foi de uma creche holandesa aqui e ele não adaptou bem. Ele ficou 2 meses e eu precisei tirar ele de lá. Você quer dividir com a gente o motivo? Ou... Ele não adaptou. Não adaptou, ok. Sim, mas eu vou abrir mais. Ele era o primeiro contato dele. Henrique nasceu na pandemia, então o primeiro contato dele com a escola foi aqui. Já estava tudo difícil para ele já não conseguia se comunicar. E aí a gente teve a brilhante ideia de, as pessoas menosprezam muito, ele é pequeno, ele vai se adaptar. A gente precisa ter muito cuidado. Claro. Com as crianças que vêm pra cá. As crianças que vêm pra cá, elas estão passando também por um processo de adaptação. E cada criança é uma criança. A Nina, minha filha, adaptou em 6 meses. Henrique ainda está em adaptação. Quando eu botei ele lá, na creche holandesa, eu gostei. A princípio eu gostei do lugar, eu achei que tinha também pessoas diferentes, a maioria era Dutch, mas inclusive as professoras eram as duas, né, então não existia a menor possibilidade de falar outro idioma com ele, então ele não falava nada e às vezes ele pedia as coisas básicas, como água, fiz cocô, quero minha chupeta, e ele ficava chorando horas por aquilo. E ninguém... Horas? Uma vez, esse foi um dos motivos que eu tirei, eles me ligaram e falaram, olha, Henrique tá chorando há 2 horas. Não, você tá brincando. Sério. Você não tá exagerando? Não tô. 2 horas. Aí eu fiz 2 horas. Aí a gente tá te ligando porque a gente não consegue acalmar ele, tem 2 horas. Isso é desumano. Absurdo. Aí eu falei, tá, em 5 minutos eu tô aí. Aí eu peguei ele lá. Ele tava assim, sabe quando a coriza tá aqui assim e a pessoa... Ai, que dó, meu Deus. E aí eu levei ele pra casa, eu falei, não dá mais. Sabe, não dá, não tem como. Era muito diferente para ele. Naquele momento ele não estava pronto para aquela diferença. A gente sente quando o nosso filho não tá estava bem, né? E assim, ele chorava da hora que eu acordava ele. E ele chorava o caminho inteiro para eu levar ele lá. Mas que ele não saiba verbalizar, você entende que a criança não tá Eu bem. me responsabilizo muito por esse trauma. Claro que ele vai passar e já passou, mas eu acho que naquele momento ele não estava pronto. Não foi uma decisão boa da minha parte. E eu acho que a gente não pode igualar os desiguais. Tem criança que responde muito bem a isso, mas tem criança que precisa de um outro approach. E você precisa reconhecer isso, entendeu? Então você deixar uma criança chorando 2 horas é absurdo, sabe? Não dá. Então eu acho que eles não têm uma intervenção tão forte para situações diferentes. Deixa aí, ela vai parar. E ela não parou. Então esse foi um dos motivos que eu tirei ele de lá. Ele também não se alimentava muito bem. Quando você tá na creche, você não manda nada, né? Porque a creche é muito caro aqui. Então ele não mandava nada. Então lá ele tinha que comer o que era servido. E Henrique, ele não é muito de sanduíche. E aqui se come muito sanduíche. Então ele não comia aquele sanduíche, ele não almoçava. Então sempre ela dizia, olha, ele não almoçou bem, ele não jantou, ele não gosta disso, ele não gosta dessas verduras cruas. Então foram vários motivos. E eles não têm uma flexibilidade. Então é aquilo ali, tem que comer aquilo ali.
Ok, pra ele não funciona. E precisava ter me sinalizado isso. Eu me identifico muito nessa sua fala, porque eu passei por situações parecidas com a Sofia na época do Peltros Prosal. E até já um pouquinho maiorzinha, sabe? Teve uma situação que eu até dividi nas minhas redes sociais e as pessoas acharam isso tão absurdo. E eu não achei tão absurdo assim, talvez porque eu já esteja acostumada, mas isso ficou me incomodando. Teve um período que meu marido estava viajando, a Sofia é muito apegada com o Dani. E ele viajou, ele já estava 2 semanas fora, e aí ela pediu para dormir com um ursinho, que já tinha um tempo que a gente disse que já deu, né? Tipo, você não precisa levar esse ursinho para tudo quanto é lugar. E aí ela cresceu um pouquinho mais e ela voltou a querer pegar o ursinho. Aí eu liguei que deve ser porque ela está sentindo falta do pai. E aí, mas também nunca proibi. Você quer pegar seu ursinho, pegue. Mas no Peltros Prosal, ou na creche, enfim, existe essa regra de você não poder levar, né? E assim, talvez pelo tempo que eu já estou vivendo aqui, existe a regra, a gente obedece. A gente aceita, né? E aí, nesse período, teve um dia que a Sofia levou e da porta mesmo, a professora... Primeiro que a gente não pode nem entrar, né? Não. Com pandemia ou sem, a gente não pode entrar. Não, que na porta. Nem acabou a pandemia, mesmo assim, não pode entrar. Não pode. E aí, a Sofia entrou com o bichinho e a professora falou, opa, não pode trazer o bichinho. Aí eu abri a porta, botei meu rosto assim e falei, não, mas o pai tá viajando, ela tá num período meio sensível. Aí ela olhou pra Sofia, nem olhou pra mim, não respondeu nem pra mim, olhou pra Sofia e fez, Sofia, você não tem mais idade pra estar andando com esse boneco, né? Dá pra mamãe. Na hora eu fiquei assim, não, deixa só hoje. Ela olhou assim pra mim, tipo, você tá me contestando? Tá tirando minha autoridade? E aí eu fiquei, tipo, sabe que você fica naquela situação, tipo, eu não quero tirar a autoridade da professora, é o ambiente dela, mas ao mesmo tempo, pô, minha filha tá numa situação onde ela precisa desse acolhimento. Sim. E aí, como eu me identifiquei muito na sua fala, é porque eu tenho certeza que a Nina também já começou indo pra escola lá no Brasil, e é totalmente diferente a relação professor-aluno. Lá a gente chama de tia, a hora do lanche tem musiquinha, e sabe, e se o seu filho não sabe cortar uma maçã, você pede pra alguém. A Sofia já voltou pra casa com a maçã inteira, porque ninguém fatiou pra ela a maçã. Quer dizer, se a sua filha come a maçã fatiada, você mande fatiada. Beleza, eu sei que é o lugar da mãe, mas você imagina, pô, eu pago tão caro por um lugar, olha a mentalidade brasileira, tô pagando. Mas olha, 2, 3 adultos ali, uma criança com fome, que não consegue, sei lá, enfim, morder, por qualquer motivo que seja, e você dizer, não vou cortar a maçã? E você não tem, pelo menos na escola de Nina, não tem opção de cantina. Não tem. Então, comprar, não tem outra opção. Uhum. Por exemplo, no começo a escola é super health, né? Uhum. Então você não pode mandar nada de doce, nada disso. No começo a gente não sabia. Então Sim, a gente mandava, às vezes, mal. bolinho, cupcake, voltava. E ela ficava com fome, ela não tinha lanchado, porque não podia. Então eu acho que eles são muito radicais com as crianças. É uma forma de criação? É uma forma de cultura? Mas é o que eu te falei, a gente não pode igualar os desiguais. Principalmente porque a Nina está na escola internacional. Eles têm que estar preparados para receber multiculturas, entendeu? E eles estão. Eu sei que é muito difícil, né? Você agradar a todos, cada um come uma coisa. Claro. Mas a criança que está chegando, ela enfrenta muita dificuldade. Ela não livro sabe, branco, né? ela não sabe o idioma, né? Não é tão simples de aprender. Isso da alimentação é muito diferente, sabe? Eles lancham e almoçam na escola. Você tem que mandar, então você que tem que se reinventar e dar a criatividade do que mandar. Ela tem que ter autonomia para comer sozinha. Eu lembro que, por exemplo, Nina, ela de ir no banheiro, de ir sozinha, tem que ir no banheiro. Não tem ninguém para olhar, nem se limpou direito, né? Pô, eles têm 6 anos, ela talvez não se limpe direito. Ok, eu sei que isso é uma condição para estar na escola, mas ela tem 6 anos, né? Pode não dar certo. Do objeto é muito forte. Nina, ela adora tiara, passadeira, né? Que fala passadeira lá em Salvador. E eles dão uma opinião até nisso. Ela já voltou, assim, essa tiara tá inapropriada. Às vezes quando tem uma trancinha, assim, sabe? Não, essa tiara não pode usar, isso atrapalha. Chapéu também, ela adora coisa de colocar na cabeça. Eles têm um padrão, né, muito forte aqui. Então, quando você foge um pouco desse padrão, pra eles já tá difícil. Mas isso é na escola internacional. Imagina se ela tivesse na... Minha filha sempre foi pra holandesa e isso nunca foi nenhum empecilho, acessório. Já, né? Você vê, por isso pra mim é tão importante fazer vídeo trazendo histórias e experiências de outras pessoas, porque assim, a Holanda ela é um país tão pequeno, mas dependendo do lugar onde você vive, até de um bairro,
a pessoa tem uma experiência completamente diferente. Um bairro mais internacional, um interior onde só tem holandês. As pessoas me contam histórias que eu fico, what? Isso nunca aconteceria em Roterdã. E acontece. Acontece. Olha aí, eu só fui vai para a escola internacional e eles questionam até um acessório, uma coisa. Isso é muito rico para eles, mas não que não tenha sido difícil. Claro, se pra gente que é adulto já é muito difícil, né? Muita gente chega aqui e fica com um período super isolado, acha que nunca vai fazer amigos. Ah, então, eu tive essa Nunca vai fase. aprender a língua. Acho que todo mundo, na verdade, né? Às vezes uma sessão, outra. Olha que eu sou uma pessoa super extrovertida, super aberta. A gente tá se conhecendo aqui hoje, já estamos aqui conversando, filmando, pega essa. Mas é realmente difícil, né? Imagina quando é para uma criança. E aí a minha pergunta pra gente finalizar agora é: tem algum conselho que você daria para alguém que está passando por uma situação onde ela está se sentindo excluída em um novo país, não só discriminada por, sei lá, religião, cor, etnia, etc., mas se sentindo excluída talvez por não conseguir um emprego, por não conseguir um aluguel? O que você diria para uma pessoa dessa que vai passar por algo que você já passou? Primeiro de tudo, eu acho que a pessoa precisa se preparar para passar por isso, independente de... A gente se prepara, mas a gente nunca acha, né, que vai ser. Mas vai acontecer. Então, isso pode acontecer com qualquer um. E segundo, você não se deixar abater, sabe? É difícil. A gente se deixa, principalmente quando é com filho, né? E a gente fica super abalado quando é seu filho. Porque a gente adulta, a gente tem um pouco mais de maturidade para saber, vai passar. Mas quando abala a criança, a gente não pode se deixar abater. Por quê? Porque a gente está aqui por um motivo, tem que tirar o proveito, né, de estar aqui, tem muitos pontos positivos, claro, que aí a gente tinha que fazer um outro vídeo só para falar. Não, mas no meu canal tem vários vídeos das partes positivas, né, porque tem gente que eu não escuto a gente falar, questiona exatamente assim, se é tão ruim, por que você não volta? Exatamente. E não é isso. Mas não é tão ruim. Não é sobre isso. Não é tão... O país é muito bacana, é o nosso âmbito social que ainda precisa de adaptação. Até eu que já moro aqui há tanto tempo, porque lidar com o ser humano em si já é difícil. Imagine quando se fala em língua diferente, cultura diferente, visão de mundo diferente, porque tem holandeses que têm a mente um pouco mais aberta, que já viajaram o mundo inteiro, e mesmo assim, quando volta para casa, eles estão ali vivendo aquele mundinho pequeno deles, né? Então, assim, é muito de pessoa para pessoa, mas também conta essa parte da bagagem, né? Muito, muito forte, assim, não se deixa abater, continue com o seu propósito. Se você tem um sonho, muda um pouco, faz os ajustes. Eu mudei meu filho de escola, tá super certo, entendeu? Muda um pouco a alimentação. Aqui você consegue se alimentar de tudo. Então não tá funcionando isso, vai por lá. Tenta outro caminho. Eu não tentei do micro-ondas, não acessei outra coisa. Então, assim, sempre vai ter um jeito. Sabe? Ainda mais pra gente que é brasileiro, né? Um jeito. Um jeito a gente vai ter que dar. Sempre vai dar. Então, não se entristece por causa disso, sabe? É difícil. Mas é possível. Queria muito agradecer a Débora pelo nosso bate-papo de hoje. Para mim é uma alegria muito grande poder dividir experiências de outras pessoas aqui com vocês. É muito legal que vocês também participem e deixem aí os seus comentários. Mas também é muito importante que eu lembre a vocês que esse processo de adaptação para outro país, ele é algo muito individual, né? Cada pessoa tem a sua história, ela tem um estilo de vida diferente. A Débora, por exemplo, é mãe. Tem gente que vem para cá sem filho, tem gente que vem para cá sem emprego. O marido da Débora já veio empregado para cá. Então, assim, tanto o propósito da sua expatriação e da sua migração para outro país, quanto de onde você veio e a sua visão de mundo, diferem no processo de adaptação de cada pessoa, né? Então é muito importante a gente levar isso em consideração. Eu espero muito que você tenha gostado do nosso bate-papo de hoje. Caso sim, deixa aquele like do amor, que é muito importante aqui para o crescimento do canal. E se inscreva na gente. Se você tiver alguma história bem bacana para dividir com a gente, manda um e-mail para o team@contentmedia.nl e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Tchau!